Bom, meu nome é José Arnaldo Silva dos Santos. Profissionalmente, eu sou conhecido como Arnaldo Santos. Nasci na cidade de Juazeiro do Norte, sou filho do senhor Bernardo Antônio dos Santos e da senhora Maria Breito Silva Santos, já falecidos há muitos anos. Juazeiro foi uma cidade em que eu permaneci até os 3 anos de idade, até que o meu pai migrou para a cidade de Iguatu, também na região centro-sul do estado, em função daquela seca de 1958. Eu nasci no dia 13 de março de 1955, tenho 68 anos de idade. Em Iguatu eu vivi a minha infância e a minha adolescência. Meu pai era um marceneiro, fabricava móveis, minha mãe uma dona de casa, meu pai analfabeto, minha mãe tinha o curso primário, sabia ler e escrever, então somente isso. Eu sou filho de uma prole de 12 filhos. Eu sou o 10º, portanto eu sou o primogênito dessa prole, porque os 2 primeiros Deus os levou ainda enquanto anjos que o eram. E não foi por acaso. Foi com aquelas doenças que afetavam nos anos 50, na metade do século XX, todas as crianças. Desidratação, doenças infecto-contagiosas, enfim. Aliás, para os que não sabem, aqui no Ceará, só um parêntese, existiu aqui, na primeira metade do século XX, uma profissão chamada carregador de anjos, que eram homens, e sobretudo nas cidades do interior, eles eram pagos para conduzir aqueles pequenos esquifes, aqueles caixões com aqueles pequenos anjos para enterrar, tamanha era a mortalidade infantil. Basta lembrarmos que nos anos de 1986, quando o então empresário Tasso Gereissati venceu as eleições, nós tínhamos um índice de mortalidade infantil de 28 crianças por cada 100 nascidas vivas. O Ceará ostenta essa grande nódoa, como era praxe em todo o Nordeste, em todo o Ceará. Eu sou um sobrevivente dessa época. Eu vinguei, como a gente costuma dizer no interior. Esse menino vingou. E por que eu digo isso? Porque ainda hoje o Brasil tem uma tradição malsã, segundo a qual ele não cuida das suas crianças e abandona os seus velhos. Isso não é discurso de esquerda e nem de sociólogo. Isso é fato. Quando uma menina adolescente engravida, por todos os desajustes familiares que até hoje permeiam as comunidades mais pobres, ainda no ventre da mãe, ainda no ventre dessa adolescente, a criança é abandonada pelo Estado a primeira vez quando lhe é negada a essa mãe um simples exame de pré-natal. Mas aí ele dá certo e vinga, nasce. Aí o Estado nega pela segunda vez quando não tem uma creche para acolher essa criança. E a rede de solidariedade dos pobres, que é muito forte, faz com que essa criança sobreviva à custa de um mingau d'água. Poucas pessoas sabem o que é um mingau d'água, porque como não tem o leite, então se junta ali um pouco de farinha com água quente, sal e engrossa um pouco e dá para essa criança, porque muitas vezes nem o leite materno essa criança tem, porque a mãe muitas vezes é envolvida com drogas, é subnutrida, então o Estado negou pela segunda vez. E nega a terceira vez ainda na primeira infância, quando essa criança não tem, como disse, uma creche para poder iniciar o seu processo de alfabetização e sociabilização. Então eu sou fruto dessa realidade. Transponha isso para os anos 50, quando eu nasci, e você imagina, eu estou falando de hoje, você imagina como era nessa época. Bom, retomando o curso da história, filho de pai analfabeto, carpinteiro, mãe dona de casa, costureira, apenas com as primeiras letras. Eu vivi em Iguatu, enfim,
trabalhando, como toda criança, aos 7 anos de idade, ao invés de ir para a escola. Eu fui trabalhar. Fui vender na feira, fui vender nas portas, de casa em casa, doce, enfim, quinquilharias todas, que era uma forma, como eu sou o mais velho de 10 irmãos, de uma prole de 12, como eu falei no início do programa, eu tinha essa responsabilidade de ir para a rua, ganhar alguns trocados, para trazer o de comer para botar na panela. O de comer é uma expressão muito nossa, que eu gosto muito no Ceará. E assim eu vivi, trabalhando a partir dos 7 anos de idade, até a minha adolescência, meus 15, 16 anos, quando o mundo já me facultava as facilidades mundanas, digamos assim. Quando o mundo já me oferecia as vontades, desde as diversões até os descaminhos, né? Isso é para a gente olhar hoje por que tantos jovens se desencaminham. Porque você precisa ter uma base muito forte, mesmo no meio da pobreza. Você tem que ter uma base familiar, e isso eu tive, graças a Deus, mesmo nessas circunstâncias, para que eu, ao invés de optar pela facilidade que estava ali bem perto, eu optasse por ir trabalhar, como eu disse. Vender nas feiras livres, vender de porta em porta, doce, o que pudesse. Aí você pergunta, estudou? Como? Não, não estudei. Ao invés de eu estudar, como muitas crianças da hoje, da nossa realidade, eu tinha que trabalhar. E o tempo foi passando. Mas eu estudava aqui, 1 ano aqui, 6 meses ali, tudo. Mas sempre mantive comigo isso como um valor de que eu precisava mudar o curso da minha vida. E eu não tinha como fazê-lo senão pelo saber. Eu tinha que estudar de alguma forma. Então, como meu pai era um carpinteiro, eu também intercalava essas atividades comerciais de porta em porta com invernizar móveis, invernizar urnas funerárias, caixão de defunto, e tudo isso nas cidades do interior, mas aqui também, em Fortaleza, são produzidas. E eu, como filho de carpinteiro, tinha aprendido o ofício de alguma forma, e eu também intercalava isso. Aos 16 anos, eu não tinha terminado ainda o primeiro grau. Hoje, o ensino fundamental. Na minha época, era primeiro grau. 16 para 17 anos, eu, tangido pela seca, pela fome, pelo sofrimento, a dificuldade que um jovem de uma família grande como a minha, nas circunstâncias que nasci, tinha 2 opções. Ficar lá, me entregar essas facilidades mundanas, como falei. Em primeiro lugar vem a bebida, né, para depois vir as outras drogas. E ficar naquela vidinha, fosse lá como fosse. Eu disse não. Eu dizia para mim, não. Com 17 anos e completo, eu migrei para Fortaleza. Peguei um trem, viajei uma noite inteira e um dia todo, porque o trem saía de Iguatu, não sei se 21 horas, 20 horas. Isso era uma noite de São João, uma das datas mais importantes, mais festivas para quem é do interior. Isso depois de ter dito para minha mãe e meu pai que eu ia embora, vinha para Fortaleza, depois de muitos nãos, de muitos choros. Nenhuma mãe quer se separar dos seus filhos. Ainda mais um filho na minha situação, ainda semi-analfabeto. Vai fazer o que na cidade grande? Eu imagino que essas eram as perguntas que eles faziam. O que vai ser desse menino? Porque para as mães e os pais, a gente nunca cresce. E eu expliquei para eles que eu precisava, porque aquela vida não me satisfazia, não era o que eu queria. Eu sentia muita responsabilidade como filho mais velho para ajudá-los e tal. E aí peguei esse trem, na noite de São João, como disse, enquanto meus amigos contemporâneos de infância estavam brincando nas festas de São João, pulando a fogueira, soltando fogo, dançando, eu vim embora. Viajei uma noite e um dia. Desci na estação
João Felipe, ali na Praça da Estação. Era 4 horas da tarde de uma... não sei qual era o dia da semana. Sei que era início de semana. Então, quando eu desci, parafraseando aqui a música de Luiz Gonzaga, não é discurso, a mala era um saco. Não era um saco, mas era uma sacola. O cadeado era um nó. Luiz Gonzaga canta isso em sua música, né? Muito bem. Desci do trem. E o primeiro contato com aquela cidade grande foi com aquele movimento de ônibus. Ônibus vai, ônibus vem, muita gente, aquele ruge-ruge. O primeiro impacto, ele é devastador. Para um jovem nascido no interior, parafraseando de novo o poeta, no caso aqui o Belchior, nosso poeta, sem parentes importantes, vindo do interior, a primeira sensação foi de espanto. Claro que a frase na época, até porque eu era semi-analfabeto, não podia ser tão elaborada como a que eu vou dizer agora. Isso eu elaborei depois, olhando a minha história, retrospectivamente. Aí eu disse, o que vou fazer para ser aceito nesta cidade, para me inserir numa sociedade excludente, preconceituosa, como é até hoje, onde os donos do poder, seja econômico, seja financeiro, se julgam credores de tudo e não obrigados a nenhum dever, de como eu vou fazer para me inserir nessa cidade. Por isso que eu disse, a frase não era tão elaborada como eu estou dizendo agora, que na época sequer eu raciocinava assim, mas o sentido era o mesmo. Eu digo que só tem duas formas. Uma é pelo dinheiro. Esse eu não tenho. Porque se tivesse, não estava desembarcando aqui nessa situação que eu acabei de contar. Eu digo outra pelo saber. Eu vou estudar. De alguma forma, eu vou procurar saber um pouco mais do que esses que têm tudo, para que eles me aceitem. E foi assim que eu fiz. Meu primeiro emprego aqui foi num frigorífico, ali no bairro de Fátima, na rua Felino Barroso, número 166. Não esqueço. Meu primeiro emprego. Esse frigorífico era de um tio meu, que morava aqui em Fortaleza. Eu trazia o seu endereço. Ele já não está mais entre nós, que Deus o tenha, mas ele me acolheu muito bem. Me deu emprego, me deu moradia, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Como o salário era pouco, não podia ser diferente, eu fiz do frigorífico a minha morada. Existiu durante muito tempo, alguns telespectadores devem se lembrar, umas cadeiras aqui que a gente chamava de macarrão. Elas eram uns frisos verdes, vermelhos, azuis. Eram cadeiras macias. O frigorífico tinha 2 cadeiras daquelas. E elas reclinavam bem. Uma daquelas cadeiras foi a minha cama durante anos. O frigorífico, todo mundo sabe, recebe aqueles quartos de boi, né? Geralmente tem um portão de ferro vazado, tem uma geladeira balcão na frente, nessa época. Fazia um barulho danado o motor. Eu botava a cadeira atrás dessa geladeira e nela eu dormia, ouvindo o barulho da geladeira balcão e respirando o cheiro de sangue e de gordura daquele que era o meu ofício todos os dias. Conto isso com muito orgulho, nenhuma tristeza. Pelo contrário, porque foi o começo dessa jornada hoje vitoriosa. Né? E assim eu vivi, e eu tinha 2 opções. Ao término, depois de lavar o frigorífico, aquele sangue, aquela gordura, aquelas coisas que você tem que fazer para poder limpar, até porque era o local que eu ia dormir, então eu tinha que estar o mais limpo possível. Eu tinha 2 opções. Como eu já era adolescente, eu tinha 17 anos, estava perto de completar 18, ia para a cachaça, que era muito mais fácil,
ia para as praças namorar ali, as meninas, como eu também, do interior, domésticas, geralmente, porque é isso que a gente faz. Era o nível de relações sociais que eu poderia estabelecer, ou ia estudar. Aí eu descobri, como era do bairro de Fato, eu descobri que na antiga LBA, na rua Soriano Albuquerque, tinha um posto avançado do que eles chamavam de anexo do liceu. E lá se fazia, por uma televisão, preto e branco, se ministrava o curso Madureza Ginasial e Artigo 99. Hoje é o supletivo primeiro grau, que ainda existe pela televisão, e o segundo grau. Na minha época era Madureza Ginasial, ou seja, o curso primário hoje fundamental. E o artigo 99. Você se preparava, assistindo aula por essa televisão, ia prestando as provas, os exames na Secretaria da Educação, que todo ano tinha 2 vezes, no meio e no final do ano. E a cada matéria que você eliminava, português, matemática, nos próximos você já não precisava mais fazer essas matérias. E assim eu concluí o Madureza Ginasial e depois o artigo 99, que hoje é o primeiro e o segundo graus. São os 2 títulos, são os 2 diplomas mais importantes da minha vida. Porque sem eles, eu não teria me habilitado a fazer vestibular na Universidade Federal do Ceará, e eu só tinha a Universidade Federal do Ceará para fazer, ou a UES, porque eram públicas, porque eu não podia pagar. Nessa época já existia a Unifor, mas eu não podia pagar, nem pensar. Então eu, aos 28 anos de idade, já casado, pai de um filho, eu passei no vestibular para letras. Foi minha primeira graduação na UFC. Aqui eu peço licença ao telespectador para abrir um parêntese, porque tem um fato importante desse da Universidade Federal do Ceará. Quando me separei a primeira vez, os 3 filhos ficaram comigo do primeiro casamento, 3 homens. Hoje, o mais velho, que é pai da minha neta, o Tiago, ele é cientista da computação, é um homem realizado na vida dele, porque tem a sorte de ter uma profissão do presente e do futuro. O João Pedro, segundo, ele é psicólogo, e o Arnaldo Filho, que é o mais novo, fez medicina na Federal também. E no dia que eu fui lá, chamado para assinar, fui com ele para assinar, que ele estava terminando o curso de medicina na UFC, um dos mais concorridos daqui, ele tinha apenas 24 anos de idade incompleto. Quando ele me abraçou, me beijou, agradecendo, eu disse para ele: meu filho, olha, a diferença. Quando você tem a oportunidade, grave isso. Você, aos 24 anos, está terminando um curso de medicina, curso de elite, de 6 anos, só para se graduar em medicina. Você está terminando aos 24. Seu pai, nessa mesma universidade, quando passou para letras, um curso de apenas 4 anos, e aqui não vai nenhum demérito pelo fato de eu ter feito letras, pelo contrário, letras me ensinou a falar, me ensinou a escrever, como eu falo aqui agora, de uma forma tão fácil. Eu ia completar 29, veja a diferença. Porque você teve a oportunidade, você teve um pai, um trabalhador, que lhe deu as condições de você estudar nas melhores escolas e você chegar hoje aqui. Isso é só um parêntese, que eu achei que era complementar dessa minha história quando eu passei no vestibular a primeira vez. Bom, aqui eu encerro essa primeira parte, porque eu sei que você tem outras partes para poder fazer, mas eu contei essa história do artigo 99 do Madureza Ginasial para dizer que, sem eles, eu não teria cruzado o oceano para ir morar na Europa para fazer doutorado. Mas antes tem uma parte que eu fiz outros cursos aqui.
Bom, formado em letras, eu então resolvi que era pouco, eu precisava continuar, que como eu disse no início, ao desembarcar na estação João Felipe, só tinha uma forma de eu me fazer ser aceito, ser inserido nessa sociedade preconceituosa, excludente, era pelo saber. E eu não poderia saber, me conformar e saber apenas porque tinha feito uma graduação. Aí eu fui estudar sociologia. Retroagindo um pouco, eu já era radialista. Eu já, desde os anos, final dos anos 70, eu tinha começado em rádio por uma influência, engraçado. Eu sempre tive uma formação religiosa muito sólida, até porque na minha família, duas das irmãs da minha mãe, já falecidas, foram freiras religiosas. E lá em casa, por ser de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, portanto, comedor de piqui, roedor de piqui e rezador no rosário, meu pai nos fazia rezar o terço todas as noites. Eu trazia comigo uma formação religiosa sólida, posso dizer assim, um homem de fé. Eu, então, por essa parte religiosa, teve uma fase da minha vida que eu frequentei o Seminário Seráfico de Messejana, participando do movimento da Juventude Franciscana. Foi quando eu tive contato mais direto assim com o trabalho de uma ação social mais consequente, mais objetiva, e participava nos finais de semana das homilias, das missas. Né? E eu sempre era escalado para fazer a leitura que tem nas missas. E diziam que eu lia bem, que eu tinha uma boa voz. Eu estou falando dos anos 77, 78, final dos anos 70. A Arquidiocese de Fortaleza era dona da Rádio Assunção, situada ali no centro da cidade, na rua Visconde Saboia. E um dia eu estou ouvindo a Rádio Assunção e ouço lá um anúncio de que a Rádio Assunção estava selecionando moças e rapazes que tivessem boa leitura, boa voz e tal, para locutor de rádio. Eu, então, me candidatei. Obviamente, já que diziam que eu sabia ler e tinha boa voz. Eu me candidatei e fui aprovado. E passei a ser locutor da Rádio Assunção e, a partir daí, eu descubro, digamos assim, a profissão de comunicador e descubro o jornalismo como um valor muito forte para mim. Daí, como eu tinha esse registro no final dos anos 70, a Federação Nacional dos Jornalistas publicou uma resolução que quem comprovasse o registro da profissão até aquela época tornar-se-ia inicialmente provisionado e depois jornalista registrado, oficial e tal. E foi assim que eu me tornei jornalista. Foi uma carreira, até certo ponto, meteórica, porque diziam que eu, enfim, tinha uma boa vocação, tinha uma boa identificação com essa profissão. No rádio eu fiz de tudo, do programa de forró, às 3 horas da manhã, um programa chamado Desperta Nordeste, que existia na Rádio Dragão do Mar, substituindo uma das estrelas da nossa comunicação, que é o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira saiu da Rádio Dragão do Mar, ele fazia esse programa e eu fui, então, convidado na época pelo general Almir Macedo de Mesquita e pela Nadir Holanda, que era a diretora da rádio, ambos falecidos também, para fazer esse programa. Então, eu começo intercalando programa de forró, noticiarista, terminava o programa de forró às 5 horas da manhã, eu esperava, tinha um noticiário às 6 horas da manhã, eu fazia um noticiário da rádio. Aí eu conheci Peixoto de Alencar, também já falecido, uma grande estrela do jornalismo, do radiojornalismo cearense. E no rádio eu aprendi tudo que hoje eu exercito. Aprendi a falar, aprendi a improvisar, assim. Fui noticiarista, apresentador de programa de forró, depois disc jockey, olha, disc jockey.
para os que não conhecem, hoje é DJ. Eu era disc jockey, fazia programa musical, tal. Fiz cidade, ou seja, aqueles programas que você mexe com a vida da cidade, né? As pessoas, com reportagens e tudo. Fui repórter policial. E fui repórter esportivo também. Até que eu descubro no rádio o jornalismo político. E como eu, enfim, era um curioso, boa leitura, já fazia sociologia depois de letras, fui fazer uma segunda graduação, eu me descubro como um jornalista de política e gosto, me identifico com a política. E nos anos 80, já no início dos anos 80, eu passo, então, a dividir a bancada com nada mais, nada menos do que com Cid Carvalho, que dispensa qualquer apresentação, como jornalista, como advogado, como professor, como senador, que o foi, constituinte. Eu tive esse privilégio. De novo, de volta à Rádio Assunção, aí ela já não era mais da Arquidiocese, tinha sido vendida para o Moésio Loyola, hoje deputado estadual. O Moésio monta uma equipe de rádio jornalismo liderada pelo Cid Carvalho e que eu integrava. E eu passo a fazer um programa chamado Revista Política. Bom, e aí, trabalhando e estudando, faço uma carreira também acadêmica, né? Depois de estudar sociologia, fui fazer o mestrado em sociologia política, também na UFC. Tive como meu orientador na fase inicial o professor Jadá, que é um palestino radicado cearense, muito bom, sociólogo, muito bom, no Centro de Sociologia. E depois do mestrado, eu então já fazia direito na Unifor, porque eu não parei, eu emendava um curso com outro. Direito eu não me formei, porque nesse período eu me candidatei a um doutorado em ciência política na Universidade Nova de Lisboa, que é equivalente à federal no Brasil. O meu título de doutor é reconhecido pela UFC, aqui no Ceará. E aí fui chamado e tive que morar em Portugal para fazer o doutorado. Fiquei lá um ano presencial para fazer toda a parte curricular. Volto para o Brasil para fazer a pesquisa. Meu doutorado é sobre o impeachment do presidente Collor, primeiro presidente eleito na redemocratização, né? A ascensão e queda de um presidente, o sentido do impeachment para a democracia. Quando termino o doutorado, volto para defender a tese, terminei a pesquisa, escrevi aqui a tese, tendo aqui como meu co-orientador, porque você tem direito a um co-orientador no seu país de origem, o professor Rui Martinho Rodrigues, da UFC. Aí volto para defender a tese e permaneço como professor visitante por 2 anos na Universidade Nova de Lisboa. Volto para o Brasil, porque aqui é o meu lugar, e logo em seguida recebo um convite, um desafio do professor Flávio Ataliba, que tinha recentemente fundado o Laboratório de Estudos da Pobreza, na UFC, já no Departamento de Economia, no CAEM, no Centro de Aperfeiçoamento de Economia do Nordeste. E lá ele me convidou para ser pesquisador nessa área de pobreza e desigualdade. Como eu tinha vivido pobreza há muito tempo, aí eu resolvi que eu tinha que estudar a pobreza teoricamente, então compreender quais as condicionantes políticas e econômicas da pobreza. E aí fui fazer um pós-doutorado em economia, lá no Laboratório do Estudo da Pobreza, de onde sou pesquisador até hoje, combinando também como pesquisador da FUNCAP, da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, aqui do estado do Ceará, hoje em um programa chamado Cientista-Chefe. Isso é para poder fechar o que eu disse lá atrás, de que para que eu pudesse me inserir nessa sociedade e estar hoje aqui contando essa história,
eu não tinha outra alternativa se não fosse buscar o saber. E ao dizer isso, não estou dizendo que eu sei e sei mais do que ninguém. Não, buscar o saber. Me tornar um cidadão, né? Um cidadão letrado, um professor, um pesquisador. E aí eu combinei a vida acadêmica, né, que sempre me motivou muito, com a vida no jornalismo, que eu faço com muito gosto. Para fechar essa parte aí acadêmica, eu profissionalmente eu passei por vários lugares, né? Eu tive o privilégio de, ao lado de um professor do jornalismo cearense, o jornalista Tancredo Carvalho, eu tive o privilégio de montar desde a compra dos equipamentos e as feiras de São Paulo, tal, até dar o primeiro boa noite, a TV Jangadeiro, TV que pertence ao grupo dos Machados, do ex-governador Tasso Gereissati. Tancredo Carvalho era o diretor-geral e nós montamos o departamento de telejornalismo e eu dei o primeiro boa noite naquela emissora. E lá eu trabalhei por 10 anos. Fazia um programa Perspectiva, um talk show, que nessa época, se só existia no Rio e São Paulo, a gente montou um talk show aqui onde eu discutia política, economia, enfim, tudo que diz respeito ao Estado e ao Brasil. Tive uma rápida passagem pela antiga TV Manchete, vocês são muito jovens, muitos não lembram da TV. Hoje a Rede TV foi TV Manchete a vida inteira, fazendo também outro talk show. Ajudei a implantar um pouco e fiz lá alguns programas na área esportiva, na TV Diário, porque essa é uma época também que eu me torno, por diversão, claro, piloto de competição automobilística. Corri muitos anos aqui no Autódromo Virgílio Távora, até ir correr no Brasil, Campeonato Brasileiro, e depois Fórmula 3, Fórmula Ford, Fórmula 3. E eu também passei esse período pela TV Diário, ao lado de Pedro Virgínio, nosso grande engenheiro, desenvolvedor de automóvel de competição aqui no Ceará. E para hoje estar aqui conversando com você, eu tinha que ter feito essas coisas, eu tinha que ter me letrado, senão certamente não estaria aqui, porque não teria, quer dizer, o nível, a condição de conversar com você e com os nossos telespectadores. Portanto, é para mim muito prazeroso comparecer a um programa desse tipo, nesse contexto, para falar um pouco sobre essa trajetória de vida que eu imagino vitoriosa no sentido construtivo da vida, não no sentido de jactância, não. Vitoriosa no sentido construtivo da vida, e da qual trajetória é essa que muito me orgulha. Se é parafraseando, eu gosto muito do poeta, né? Muitas pessoas já me conheceram, se me permite aqui uma brincadeira, me conheceram famoso na televisão, no rádio, assinando artigo do jornal, mas como disse o poeta, para chegar até aqui, ninguém sabe o quanto eu caminhei. Bom, nessa trajetória toda, que, como eu disse no final do bloco anterior, uma trajetória vitoriosa no sentido construtivo da vida, eu já beirando os 70 anos, vivendo, portanto, você sabe que hoje a faixa etária, sobretudo da terceira idade, ela está dividida em 3 fases. Aos 60, que até os anos 50 você já era considerado velho, hoje, aos 60, você inicia a juventude da velhice. Eu estou terminando a fase da juventude da velhice, porque aos 69 anos eu já
completarei 70. Aos 70 você inicia a velhice. Isso é sociológico e é biológico, é sociobiológico. E aos 80 você inicia, quando você está vivo, você inicia a velhice da velhice. São essas 3 fases. Eu estou, portanto, aqui no final da juventude da velhice, porque já completarei 70 anos, graças a Deus, muito bem vividos. E ainda sonhando em fazer mais. Fazer mais não no sentido egoísta, para mim, não. Eu já sou avô, tenho o privilégio de experienciar ser avô, e estou nesse instante envolvido com um projeto que muito me realiza. A Fundação Getúlio Vargas, que todos conhecem, uma instituição de ensino superior e de pesquisa, que está hoje em 170 países, ela está abrindo um centro para estudos de desenvolvimento do Nordeste e escolheu Fortaleza para sediar esse centro de estudos. E convidou aqui meia dúzia de pesquisadores. Eu sou um deles. Tive o privilégio, por indicação do meu ex-orientador e professor Flávio Ataliba, no pós-doutorado, que é o CEL, digamos assim, desse centro de estudos. Eu tive o privilégio de ser convidado por ele para integrar essa equipe para a implantação desse centro de estudos. Portanto, estou muito... Foi isso que me fez, em outubro do ano passado, quando fui convidado. Eu era diretor-geral da TV Assembleia e eu pedi exoneração lá do meu cargo na TV Assembleia para me dedicar a esse projeto que agora em outubro completa 1 ano e nós devemos concluí-lo agora no final desse ano em termos de implantação do centro e tudo. Então, eu estou envolvido muito nesse projeto, porque acho que ainda tenho muito a contribuir com o desenvolvimento do meu estado e da nossa região, já que é um centro que vai atuar nos 9 estados do Nordeste, nas várias áreas. Pesquisas não só econômicas e sociais, mas pesquisas sobre mercado de trabalho, gênero, especificação e nível de mão de obra, para preparar essa região para receber os novos investimentos que estão vindo aí nas várias áreas, como se sabe, especialmente nessas áreas de modernização e tecnologia e tal. Então, políticas públicas baseadas em evidências exige que você tenha pesquisas, dados, informação, para que você possa implantar essas políticas públicas e elas atingirem os seus objetivos, que é melhorar a vida das pessoas, como nós temos obtido aqui no estado do Ceará. Então, esse é um projeto que eu estou dedicado agora e pretendo, enquanto Deus me permitir, com a saúde que tenho, continuar trabalhando e colaborando no jornalismo e na academia. Com isso, eu me despeço aqui de vocês, dos nossos telespectadores, agradecendo aí por ter nos ouvido, nos assistido. Espero ter contribuído de alguma forma para muitos jovens que, como eu, estão iniciando a sua vida profissional e acadêmica também. E dizer que teus sonhos, eles são do tamanho dos teus objetivos, dos teus ideais. Se você é uma pessoa, quer dizer, inconformada com a situação que você presencia e que você vivencia, lute para transformá-la. Só tem um jeito de fazer isso. É lutando para transformar. E essa transformação começa por você. Não sou advogado, mas peço licença aqui aos operadores do direito para dizer: tenho dito. Muito obrigado.